Sinal de alerta no Tesouro Direto. Além da crise fiscal e política que o Brasil já vem enfrentando, nós tivemos aqui um caso um tanto quanto inusitado. Os títulos que o governo colocou em leilão da sua dívida pública não foram comprados pelos investidores. Ou seja, o governo brasileiro não está conseguindo rolar a sua dívida. Uma das preocupações muito grandes dos investidores que acompanham aí os títulos públicos e as dívidas públicas de países é justamente essa que o Rafael coloca de forma muito inteligente. Quando o governo de um país, o país em si, não consegue rolar a sua dívida, ele tem problemas, porque muito provavelmente ele vai quebrar. É lógico que esse impedimento aí de rolar a sua dívida ele tem que acontecer por muitos meses, até por muitos anos, tá? Mas a teoria ela é essa e é isso que acontece na prática, na realidade. Simplesmente se o governo, o país não consegue captar mais dinheiro para financiar a sua dívida, ele geralmente não tem como pagar os compromissos, que ele tem com as dívidas do passado. Ou ele vai ficar imprimindo dinheiro e vai causar muita inflação. Então isso é um baita de um problema. E aqui no Brasil a gente teve agora, na última semana aí de novembro, essa situação um pouco inusitada de que diversos títulos que foram a leilão pelo governo simplesmente não tiveram compradores. Só acessar aqui o site do Banco Central, colocar aqui duas datas simbólicas, para pegar a última semana aí de novembro, e a gente tem aqui diversas portarias aqui dos leilões. Então tudo venda, 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 é o governo vendendo seus títulos para o mercado, tá? É meio que padrão, tem terças e quintas, tem leilões institucionais. E aí aqui tem os diversos tipos de títulos diferentes que o governo vai leiloar. Desses daqui, a gente teve situações, por exemplo, que a quantidade aceita pelo mercado foi zero. Tá? Zero, zero. Aqui também, Zero, zero. E alguns foram sim aceitos. Aqueles que não tiveram aceitação aí do mercado foram basicamente os títulos pré-fixados, com e sem cupom semestral. Mas isso não importa muito aqui para o nosso vídeo, tá? E mesmo que os títulos eles estão de forma pré-fixadas muito bem precificados, já estão aqui beirando 14% ao ano, o que a gente tem na prática é uma taxa Selic de 11,25, uma inflação acima da meta, e isso não está gerando confiança suficiente nos investidores de que esse pode ser um bom título numa boa taxa. O mercado precifica que esses títulos pré-fixados, essa taxa de 14% ao ano, por exemplo, ainda vai subir mais. Por isso que ele não compra o valor que está ali disponível agora. E eu já quero saber de você. Comenta para mim se você acha que nós estamos agora já no fim dessa crise e que as taxas estão nas máximas, ou se ainda vai subir um pouquinho mais, a renda fixa vai ficar ainda melhor e talvez o dólar e a renda variável fiquem ainda piores. Então, novamente, aqui a gente tem os pré-fixados, aqui pelo menos o curto prazo já passa de 14% ao ano, e os IPCA+, aqui passando de 7% para esse vértice 2029. Isso aqui ainda não é suficiente para vários investidores saírem às compras desses títulos, porque existe um certo risco envolvido de o governo brasileiro não pagar todas as contas em dia, ou então dessas taxas aumentarem ainda mais, e aí o mercado acaba exigindo um prêmio de risco maior. E tudo isso é aqui precificado pela curva de juros, Então, ao longo aqui de um ano, ela estava aqui embaixo, O mercado precificava juros futuros no Brasil aqui no máximo de 10%, 11% ao longo de 10 anos, mas isso aqui mudou, Isso aqui era um ano atrás. A gente teve aqui essas duas curvas superiores, A azul aqui de cima é a atual e essa mais laranja, vermelhinha aqui, ela é de um mês atrás, tá? Então, o que o mercado está precificando hoje? Que daqui a um ano ou até daqui a 2 anos a gente vai ter a taxa Selic aí, Só a Selic em torno aí de 13, 14% ao ano, tá? Isso é o que o mercado está de expectativa para daqui a 1, 2 anos. Então, não tem por que o mercado comprar agora títulos de 13, 14%, se ele sabe, pré-fixados agora, se ele sabe que o pós-fixado vai estar mais ou menos nisso ali para frente, tá? E o ponto todo é que ele não sabe isso de verdade. O ponto todo é que a precificação atual, ela exige um prêmio de risco maior pelos investidores. Então o governo vai ter que começar a colocar títulos de 14,5%, talvez até 15% ao ano nos pré-fixados, para os investidores realmente começarem a comprar, e aí essa curva vai mudar de formato, ela vai começar a baixar meio que naturalmente. Esse é o caminho natural das coisas, Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Até porque assim, é muito difícil você prever o que o mercado financeiro vai fazer, o que o governo vai fazer. O que é fácil é deixar o like e se inscrever aqui nesse vídeo. Isso é fácil, isso é tranquilo e vai me ajudar bastante.
Quando a gente avalia os dados históricos das taxas recentes, tá? Isso aqui é de 6, 12 meses dos títulos que o governo colocou em leilão, o que a gente percebe, né? Tem 3 gráficos aqui. Basicamente aqui são os pré-fixados, esse do meio são os indexados ao IPCA, né? IPCA+, e esses aqui são os pós-fixados, né? Selic mesmo. Para o nosso vídeo aqui interessa mais esses primeiros 2 casos, né? Então o pré-fixado ele está batendo aqui, ó, algo em torno já de 13,8%, né? Quase 14% ao ano, né? Nos títulos de leilões aqui que foram colocados, tá? E isso são taxas extremamente altas. E vamos avaliar os históricos delas. E aqui em relação ao nosso IPCA+, a gente teve aqui de diversos vencimentos um ápice aqui de IPCA mais 7,06. Então já é acima de 7%. IPCA mais 7 realmente é uma rentabilidade extraordinária quando você considera só o número e que acontece aí em pouquíssimas vezes ao longo dos anos. Olha, historicamente aqui, acima de IPCA mais 7%, só apareceu aqui em torno de 4,74% das vezes aí nessa década avaliada, né? Então, realmente, 5% do tempo você teve disponibilidade para comprar esses títulos. Logo depois, essa taxa foi embora e, consequentemente, os títulos se valorizaram. Então, esse é um dos argumentos de quem é a favor, né, desse investimento, de que ele é muito bom. E eu concordo com esse argumento, eu concordo que é um bom investimento, mas tem alguns cuidados que têm que ser tomados. Eu já vou falar deles, tá? O primeiro cuidado é aquela coisa de o IPCA nem sempre reflete a inflação de verdade nas nossas vidas. Esse é um ponto que muita gente argumenta e eu concordo com isso, tá? Assim, onde eu moro, pelo menos o IPCA é muito menor, tá? O índice, né? Na vida real, as coisas sobem muito mais de preço, muito mais. Então, muitas vezes, IPCA mais 7%, você pode estar até perdendo da inflação, dependendo de onde você mora, tá? Mas, para contrapor esse ponto, o que eu vejo desse IPCA mais 7 é que ele entra como um componente estratégico na sua carteira. Quando eu olho para esse investimento, eu não penso muito em manter ele até o vencimento, tá? Aí realmente é estratégia minha e vai depender muito da sua carteira como um todo. Mas para mim, ele acaba sendo muito mais interessante como um componente aí para realmente valorização. Tá? É meio que tradear a renda fixa. Porque em 1 ou 2 anos, esse título pode valorizar aí algo como 20, 30% ao ano, né? Que é muito mais do que IPCA mais 7. Por quê? Porque você acabou entrando num momento em que o mercado exigia um prêmio de risco maior. E ao longo do tempo o mercado vai se ajustando e essa rentabilidade acaba se pagando, vamos dizer assim. E aí sim você consegue meio que sair dele com um certo lucro, né? Que foi muito provavelmente maior do que o IPCA mais 7, ou até mesmo do que só o IPCA mais 5% da sua região. Tá? Então são contrapontos interessantes. Lógico que se você quer manter até o vencimento, isso pode oscilar várias vezes, você vai ter que aportar mais vezes e assim por diante. Mas a estratégia é sua. E esse aqui é o histórico, tá? Peguei o IPCA mais 2045 para a gente ter uma noção, né? Como o preço do título ele varia. Então, investi aqui, paguei R$1.500 num título. Poxa, ele chegou a cair aqui, ó, 500, R$600. Caiu aqui 30% basicamente. Mas subiu de novo. Subiu de novo. Você está vendendo, você está comprando, o que você está fazendo? Então tem que ter uma certa noção aqui quando você utiliza esses investimentos de IPCA+, né? Porque eles vão oscilar um pouquinho e você pode se beneficiar dessa marcação a mercado, mas se não souber o que está fazendo, pode acabar perdendo dinheiro, tá? Olha, mesma coisa com os pré-fixados, eles têm esse componente de sofrerem a marcação a mercado. Então quando a gente pega aqui um histórico, ele acaba sendo mais recente, tá? O governo nem coloca para muito tempo, mas o pré-fixado 2031, olha só, ele está custando hoje, né, o título em si, R$460. Mas e a taxa? A taxa está aqui, ó, ela é inversa, né? Então, olha só, está pagando 13,72% ao ano no pré-fixado, né? Fazendo com que o preço desse título despenque. Por isso que muita gente gosta de comprar nesses momentos, porque sabe que o preço do título está mais barato e acaba sendo interessante para a sua estratégia, né? Para aquela carteira toda. Porque lembrem, renda fixa ela é apenas um componente da sua carteira. Existe outro componente da renda variável. Existem outros componentes como ativos nacionais e internacionais. A carteira ela tem que ser composta por tudo isso, tem que ter uma visão ampla, uma visão global de tudo isso. Inclusive eu fiz um vídeo explicando como é que eu monto as carteiras em 4 níveis diferentes, tá no final desse vídeo aqui, naquele card do final, tá? E para quem não sabe fazer isso, eu ofereço as minhas soluções de carteiras recomendadas para diversos perfis e para diversos objetivos. Se você tem interesse, tem um QR Code aqui na tela, link na bio, te mostro mais sobre isso. Mas independente de você pegar a carteira recomendada, querer fazer a sua, fazer um curso, copiar o que alguém falou na sua corretora, você precisa ter noção disso. Esses títulos muitas vezes oscilam de preço, tem que tomar cuidado com isso, porque assusta muita gente que acha que é renda fixa, mas não é.
E também você precisa ter uma estrutura que ela converse com o seu perfil de investimentos, para você ter renda fixa e também ter um pouquinho de renda variável. É saudável ter renda variável, mesmo que seja só 5 ou 10% da sua carteira. Saiba qual é o seu perfil e tenha uma carteira estratégica, tá? Porque as oportunidades elas sempre vão aparecer, só que você não sabe se elas vão aparecer na renda variável ou na renda fixa. Eu considero o IPCA mais 7 ou até mesmo o pré-fixado de 13, 14% ao ano boas taxas. Mas olhem só os dados de 2016, que foi a grande crise mais recente que a gente tem em termos de governo e fiscal do Brasil, né? Olha só, em janeiro de 2016, isso aqui é muito interessante. Os títulos estavam aqui mais ou menos nessas taxas, tá? Então, os IPCA+, eles estavam batendo aqui, ó, por exemplo, a 7,50. Então, IPCA mais 7,50. É mais do que a gente tem agora. Agora a gente tem IPCA mais 7,1, 7,3, eu acho que bateu recentemente. Mas a gente já teve aí até níveis mais altos, né? Níveis históricos, vamos dizer assim. Então, do cenário atual que a gente tem, a gente sabe que ainda pode piorar, né? As taxas podem ficar ainda mais altas, ou seja, os títulos podem cair mais. Ok, essa é uma informação, mas também não é muito longe, né? Quando a gente olha isso aqui, 7,50 para 7,30, assim, eu sei que a gente quer pegar o melhor preço possível, pessoal, eu também quero, mas a gente tem que às vezes se contentar com o que o mercado nos oferece, porque senão você fica aí na busca perfeita de um momento perfeito e assim, não dá para fazer isso sempre, é muito difícil você acertar todos os momentos ideais, tem que estar ali naquela faixa, pô, naquela faixa acima de 7%, nós já vimos, né? Recentemente foi só 5% das oportunidades na última década ali, ela estava disponível. Então, se você pegar mais do que 7,01, é bom para você, parabéns. Mas se você pegar 7,01, muitas vezes já está legal, né? Já está muito bom. Às vezes ele vai ali e já volta, e simplesmente passam mais 5 anos sem ele beliscar aquela taxa. Então, você tem que ter noção, claro, do seu perfil, do seu prazo de investimentos, mas que não precisa pegar o ponto perfeito, tá? Até porque ninguém sabe se vai lá de novo. E em relação aos pré-fixados, aqui me chama a atenção, tá? Aqui começa a ficar bem importante para você que está comprando pré-fixado direto, já está muito comprado nisso. Assim, eu vejo que 13% ao ano é uma taxa boa? É uma taxa boa. 14% ao ano é uma taxa boa? É uma taxa muito boa. É mais de 1% ao mês, né? Tudo bem, vai ter o imposto ali e tal, ok. Mas qual que é o cuidado, tá? Pessoal, isso é muito importante. Se você está investindo nos 14% e está satisfeito com essa rentabilidade, não tem problema, é da sua estratégia. Mas estejamos todos cientes, pode subir mais. Olha os históricos que a gente teve aqui lá da época de 2016. Chegou aqui, ó, 16% ao ano, 16,75% ao ano, quase 17% ao ano. Isso é uma taxa pré-fixada muito alta, mas assim, é muito alta mesmo. Essa aí é de país que está quase quebrando mesmo, tá? Realmente a confiança dos investidores foi totalmente embora, né? Já vamos avaliar aqui no gráfico o que aconteceu. E aí sim começa a ter um grande momento de exagero assim no mercado. Então, de novo, né, para o nosso tesouro convencional aqui, a gente ainda está em 14%. Tá? 14% é muito longe de 16, 16,5, 17. A nossa curva de juros, lembra? Ainda estava aqui, ó, precificando aqui ó, em 14, 14, não está nem em 15 assim no futuro. Então ainda está uma situação mais tranquila do que essa de 2016, tá? Em termos de sentimento do mercado, tá? Eu sei que cada um tem o seu sentimento, eu sei que muita gente está incomodadíssimo com o governo, tá? Né? Eu evito falar palavrão aqui. Eu também não gosto do governo, ele está atrapalhando muito a nossa rentabilidade do real versus dólar, isso é ruim para muita gente, tá? Beleza. Mas o que você vai fazer em relação a isso? Não adianta ficar chorando, sabe? Não adianta você ficar defendendo um lado do governo, outro lado. É tudo bobagem. Cara, é tudo bobagem, tá? Você tem que fazer o que é bom para sua carteira e para o seu bolso, tá? Então, o que eu vejo aqui, assim, de forma bem clara em relação ao meu perfil pessoal, que é uma coisa um pouco mais conservadora, tá? Hoje, para mim, não é muito interessante você investir em pré-fixados. Até porque eu não gosto de pré-fixados. Eu sou uma pessoa que tem um certo receio de pré-fixados como um todo, porque a gente mora no Brasil, tá? É realmente em relação ao nosso local aqui. Sempre pode subir mais. Acaba me assustando um pouco. Mas os IPCA+, eles estão bem interessantes. Tá? Bem interessantes mesmo quando você usa ali aquele componente de que nem sempre você quer levar até o vencimento. Se você quiser levar, não tem problema. Só não é a forma como eu gosto muito de investir nisso, tá? Mas eu creio que hoje a maior oportunidade, e acho que ainda vai piorar um pouquinho, é a questão do IPCA mais 7, tá? Só que ninguém sabe até onde vai piorar, é o que eu já falei aqui antes.
Muitas vezes você tem ali uma rotação para fazer na carteira. Se você fizer IPCA mais 7,1, já está muito bom. Pensando em tesouro direto, tá? Eu sei que se você for no Banco Itaú, no Banco C6, no Nubank, vai ter IPCA mais 9 já, né? IPCA mais 14, se duvidar, deve ter CRA pagando. Mas a gente está aqui falando dos investimentos mais seguros, né, para o investidor que o governo consegue oferecer, né? Eu sei que o governo pode quebrar, é verdade. O governo às vezes pode manipular dados de inflação, não sei, pode, né? Hoje em dia tudo é possível, mas eu acho que não é por aí. Eu acho que ainda assim a gente está muito longe do Brasil quebrar. Eu acho que é o mercado exagerando um pouquinho, até pelo contexto macroeconômico, mas, de novo, a gente não controla isso. A gente controla o que a gente faz. O que está nas mãos do investidor. Se você, como investidor, está chorando, reclamando do governo ou defendendo o governo, os dois lados, tá? Cara, você está investindo errado. Você está investindo muito errado. Você provavelmente está servindo de liquidez para quem sabe investir e pegar o seu dinheiro. Essa é a verdade, tá? No e cru é para vocês aqui que ficaram até aqui no vídeo. Então vamos analisar as coisas de forma fria. E isso daqui, que eu guardei aqui para o final, para você que está vendo até aqui agora, obrigado pelo seu incentivo aqui de estar assistindo. Talvez seja a parte mais importante do vídeo, tá? Esse aqui é o dado, né, o gráfico histórico entre o dólar e o real versus o Ibovespa aqui em azul, tá? Então o dólar real é o gráfico de candles aqui, né? O que eu separei? Essa matéria que eu puxei aqui, que estava com as taxas praticamente históricas, tá? Lá de 2016, era em 28 de janeiro de 2016. O que acontece em momentos históricos que a taxa aí do tesouro, né, do governo em si, né, ele tá assim explodindo, né, tá num grande desespero. Acontece aquela clássica. O dólar geralmente está explodindo nas máximas e a bolsa geralmente está nas mínimas. Isso é geralmente, tá? Então olha só, 2016 é aqui, ó, 28 de dezembro de 2015, 11 de janeiro de 2016. É claro que tem aqui vários candles da semana, tá? Mas o ponto todo é, o dólar estava fazendo topo, tá? Aqui em 4,11, 4,12, quase 4,20, tá? Isso lá em 2016. E a linha azul aqui, que é o BOVA11, olha só, tava fazendo mínima, tá? Tava fazendo mínima aqui. Então a bolsa tava muito ruim, né? A gente teve situações aqui justamente de aquele problema todo com a Dilma, e teve greve dos caminhoneiros, e teve uma série de problemas, e aí fez a bolsa realmente despencar. Então aqui ficou muito nítido que o mercado ele estava muito desesperado, né, com o dólar nas máximas daquela época, e a bolsa ela estava, né, havia tido uma correção muito grande frente aos seus topos históricos, tá? Se você volta aqui todo esse gráfico, né, o BOVA11 chegou a valer 72 e ele foi aqui, ó, para 36. Cara, caiu 50% aqui dessa máxima recente, né, lá de 2010. Então, havia um desconto muito grande, muito impulsionado por uma crise local aqui do Brasil, tá? E o que a gente vê agora? Nós estamos com taxas parecidas, não tão altas ainda, mas a gente vê assim o dólar nas máximas históricas, né? Poxa, 6,8, 6,10, o dólar tá caro. O dólar tá caro, é assustador, né? Daqui a 5 anos a gente vai voltar e o dólar pode estar R$10. É um pouco assustador. Mas beleza. E a bolsa, pessoal, isso aqui eu já falei em vídeos recentes, ela não tá com desconto tão alto assim, tá? Isso aqui me incomoda um pouco, tá? Isso aqui me incomoda um pouco. A bolsa ela chegou a cair aqui, acho que 7 ou 10% lá da máxima. É muito pouco comparado a crises similares. Então assim, mas eu vou olhar o PL da bolsa e vou falar que tá barato. Assim, tá barato, mas já faz 5, 10 anos que tá barato. Entende? Só PL, eu não gosto de olhar só isso para comprar, eu acho que é insuficiente, tá? Eu acho que é insuficiente. A leitura macro vale mais, né? Na minha opinião, agora pelo menos você tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade, porque, vou comprar bolsa. Cara, eu acho que tá barato, mas tá barato há muito tempo e não tá barato o suficiente, sabe? Às vezes vai passar 6 meses, você vai pegar esse vídeo aqui de novo e falar, o Anthony falou que não tava tão barato, mas subiu e rompeu o topo histórico. Cara, claro que pode. Pode subir e romper o topo histórico, mas quando a gente pensa em entrar em bolsa, ações, cara, e se ela cair 40, 50%? Para fazer um cenário similar a esse que teve em 2016. Aí você começou a comprar agora. Eu acho que é um pouco cedo, tá? Eu acho que é um pouco cedo, até porque você tem como comprar boas taxas ali com o tesouro e também em outros ativos, né? Não adianta eu falar tudo aqui porque não dá tempo nesse vídeo. Mas que muitas vezes você consegue se aproveitar de ótimas taxas e ter resultados muito bons e similares à bolsa brasileira, muitas vezes com um risco menor, que é comprando renda fixa. Então,
Claro, se você for comparar com, vou comparar com SP500 dolarizado, daí não dá para comparar porque realmente sai muito da mesma alçada, né? Poxa, pegar um negócio dolarizado, empresas que dão lucro versus governo versus Bovespa, acaba não ficando muito legal a comparação, né? Mas para mim é isso, tá? Então, em resumo, nesse momento, eu acho que não faz tanto sentido pré-fixado, mas é porque eu acho que quase nunca faz sentido pré-fixado, é muito pessoal. E PCA+, tá valendo a pena? Tá valendo a pena sabendo que pode piorar um pouquinho mais. Ótimo. Quantos por cento da carteira eu tenho que ter nisso? Cara, daí depende de um monte de coisa. Não dá para saber quanto que você tem que ter, depende de toda a sua alocação, de quantos, né, de quantos ativos você tem, da sua idade, horizonte de investimento, perfil de risco, um monte de coisa. Mas que é uma taxa muito boa, é uma taxa muito boa. Os dados falam isso, não é nem opinião. E claro, né, em relação ao dólar e à bolsa, poxa, eu evitaria muito ficar comprando dólar agora. Já fiz vídeos bem recentes no canal disso, porque o dólar está na máxima histórica. E a bolsa, por mais que tem muita gente já falando que está comprando e rotacionando violento, eu ainda acho que pode ficar mais barato, tá? Mas a bolsa é assim, ó, eu acho que pode ficar muito mais barato. Assim, mas muito mais barato mesmo, tá? Se a bolsa voltar, por exemplo, para 100 mil pontos, não me assusta. Não me surpreende em nada, tá? Mas ela vai romper o topo histórico. Cara, ela vai romper o topo histórico, ela rompeu. Você tem que estar satisfeito com as decisões de investimento que você faz. Senão você sempre vai estar olhando para aquele ativo que você não comprou, né? Olhando para a grama do vizinho e falando, devia ter comprado aquele. Aí você já perdeu o jogo. Aí você realmente não sabe o que está fazendo, está agindo de forma muito emocional. Aí eu recomendo que você, né, dê um passo para trás e reveja muita coisa. E para você que quer dar esse passo para trás, ou pelo menos reavaliar a sua carteira em termos de níveis de construção, para ela estar realmente bem construída, eu te recomendo esse vídeo aqui que eu prometi em relação a como montar uma carteira de forma profissional. E se você quiser, tem mais vídeos parecidos com esse aqui nessa playlist desse lado. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.